Pessoal do sexto ano, tudo bom com vocês, meninos? Como é que vocês estão? Espero que tenha dado tudo certo na nossa avaliação de religião, né? Espero que vocês tenham conseguido se sair bem. Desafio, né? Primeira avaliação da gente remoto, EAD, né? EAD não, remoto, né? Então, a primeira vez que nós fizemos uma avaliação remota em casa, né? Então, eu espero que vocês tenham conseguido tirar boas notas, né? Eu boto fé em todo mundo, né, Pedro? E eu acredito que vocês saíram bem, viu? Eu acredito que deu tudo certo e vocês vão tirar, ó, 10. Pessoal, vejam bem. Hoje vamos começar o nosso assunto da segunda unidade, certo? Então, começa hoje. Hoje vamos iniciar os nossos assuntos da segunda unidade de ensino religioso, certo? Então, nós vamos continuar utilizando a apostila Caminhos para Deus, que é aquela apostila que eu deixei para vocês em PDF. Então, aquela apostila Caminhos para Deus, nós vamos continuar usando elas, e também fichas de estudo e atividades que eu vou colocar para vocês, beleza? Então vejam, o nosso assunto de hoje vai ser sobre ensinamentos da tradição escrita. Então, quando eu falo de ensinamentos da tradição escrita, o que eu quero dizer? Estou falando dos livros, né? Eu estou falando dos livros que as religiões possuem. Então, vocês lembram que eu coloquei para vocês que nem todas as religiões têm livros sagrados, não é verdade? Então, quais são as religiões que têm livros sagrados? O cristianismo, o islamismo, que é a religião que cultua Alá, né? Segue os ensinamentos de Mohammed, de Maomé. Nós temos o judaísmo, que é a religião que segue os ensinamentos de Moisés e acredita no Antigo Testamento. Então, essas religiões têm um livro sagrado, não é? E tem religiões que não têm livros sagrados, como era o caso do animismo, que é a religião dos índios. E, por exemplo, nós temos também, que mais? Nós temos o animismo, que é a religião dos índios, e nós temos a Wicca, né, que é o movimento que também não tem livros sagrados. Então são exemplos, né? Mas vejam, essas religiões têm livros sagrados. Como é que elas passam os ensinamentos para as pessoas? Então, cada religião, por exemplo, o cristianismo, tem a Bíblia, né? E ali os pastores, os padres, o que é que eles fazem? Eles interpretam aquele livro. Então, eles vão pegar, por exemplo, se você pegar um texto, e o texto disser assim: olha, esse texto conta a história de um homem que estava caminhando no escuro e caiu num buraco. E aí ele caiu no buraco e aí ele morreu. Eu posso, por meio daquele livro, eu posso dizer assim: olha, a escuridão, né, o homem estava caminhando no escuro, a escuridão simboliza o quê? A escuridão simboliza a cegueira, não enxergar, não conseguir ver, né? E o buraco é como se fosse o quê? A morte, né? Então, eu posso dizer um exemplo desse texto, posso dizer assim: se o homem ele tampar os olhos, a visão, para as coisas boas, ele caminhará para as coisas ruins, que são a escuridão, e cairá no buraco que é a morte. Mas já se ele caminhar na luz e tiver a sua visão para as coisas boas, ele irá para a vida eterna, ele irá para o céu. É uma forma de ensinar a vocês, explicar a vocês como é que as religiões elas fazem os seus ensinamentos. Então, por exemplo, os evangélicos têm os seus ensinamentos, os católicos também, os budistas também, né? Veja, por exemplo, eu tenho esse livro aqui, é um livro que fala sobre o ensinamento budista, o karma. O que o karma diz, professor? O karma no budismo diz assim: se você fizer uma coisa boa, essa coisa boa volta para você. Se você fizer uma coisa ruim, essa coisa ruim volta para você também.
Então, se você fizer o mal a uma pessoa, o mal vai voltar para você. Se você fizer o mal a um animal, esse mal vai voltar para você também. Então, se você fizer o bem ou o mal, isso volta para você. Então, isso é um dos ensinamentos do budismo. Então, veja. Mas, por exemplo, cristianismo. O que é que, por exemplo, a Bíblia fala para a gente não fazer? Não matar, não roubar, não desejar as coisas do próximo, amar o próximo, né? Amar o próximo como a nós mesmos. Então, são ensinamentos que estão contidos na tradição escrita. Então, a tradição escrita são o quê? São os ensinamentos, são os valores. Então, a tradição escrita é tudo que diz respeito às coisas de uma religião. Toda religião tem sua tradição escrita. Então, mas onde é que está, professor, essa tradição escrita? Essa tradição escrita, ela está nos livros sagrados. Então, nos livros sagrados está a tradição escrita. Nos livros sagrados. Na Bíblia, no Alcorão, na Torá. A Torá é o livro sagrado do judeu, né? Vocês lembram, né? Então, veja, aí está a tradição escrita. Aí estão as doutrinas, os ensinamentos religiosos de cada religião, de todas elas, né? Algumas religiões, elas pegam, né, e fazem livros onde elas deixam lá toda a sua doutrina escrita. Mas muitas vezes essas doutrinas, esses ensinamentos, esses valores foram tirados da tradição escrita de um livro sagrado, da Bíblia, da Torá, do Alcorão. Então, eles tiram de algum lugar. Por exemplo, você pode dizer que esse livrinho aqui foi escrito para ensinar sobre a tradição religiosa do budismo, sobre o karma, que é se você fizer o mal volta para você. Se você fizer o bem volta para você. Isso é o ensinamento do budismo. Então, veja, nosso primeiro assunto, ensinamentos da tradição escrita, ele está falando exatamente sobre isso. Sobre como você pode usar um livro religioso, como um padre, um pastor, um monge, um imã, um líder religioso, pode usar um livro, pode usar uma Bíblia, pode usar um Alcorão, pode usar a Torá, e daqueles livros sagrados tirar ensinamentos. E aí esses ensinamentos vão ser transmitidos para as pessoas, para o povo. Esses ensinamentos vão ser transmitidos para a congregação, para a paróquia, para a comunidade. Mas veja, o padre, o pastor, o monge, não tirou esses ensinamentos da cabeça dele, não. O que foi que ele fez? Ele pegou o Alcorão, a Torá, a Bíblia, ele interpretou e daí ele criou ensinamentos, ou ele tirou ensinamentos que já estavam naqueles livros. E ali, tirar que eu falo, tirar não é deixar de cumprir, não. Eu estou querendo dizer assim, tirar ele pegou aqueles ensinamentos e começou a transmitir para as pessoas, para que as pessoas pudessem seguir aquelas coisas. Entenderam? Por exemplo, quando você diz assim, professor, onde é que está dizendo no cristianismo que a pessoa não pode ter aí, o marido não pode ter aí a mulher? Tem na Bíblia, não é? Então é um ensinamento que existe na Bíblia, e os cristãos foram lá, pegaram e disseram, tá aqui, a Bíblia tem falando que você não, o marido não pode ter aí a mulher não pode ter aí o marido. Então veja, é uma tradição escrita que está lá na Bíblia, por exemplo, e os líderes religiosos, que são os pastores e os padres, vão lá, tiram e mostram ao povo, isso aqui está ensinando na Bíblia, você não pode fazer. Então veja, a tradição sagrada, a tradição escrita, ela é o que? Elas são os ensinamentos, os valores que uma religião quer passar para uma pessoa ou para as pessoas. Entenderam? Pessoal, veja, eu espero que vocês tenham conseguido compreender que a gente hoje, o nosso primeiro assunto da segunda unidade,
ensinamentos da tradição escrita. Estávamos falando sobre os valores, sobre moral, sobre as coisas que uma religião quer ensinar para os seus seguidores, né? Utilizando os livros sagrados. Então isso são o quê? Os ensinamentos da tradição escrita. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido assimilar um pouco, né, do conhecimento que eu passei para vocês. Continuo com muita saudade e quero ver vocês logo, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Um abraço. Qualquer coisa, tiverem dúvida, na nossa aula ao vivo, nosso encontro, anote no caderno sua dúvida que vou tirar na sexta. Viu? Um abraço, minha gente. Até a próxima.